Olá, Nohana, tudo bem? Vamos aguardando aqui o pessoal entrar para a gente poder iniciar. Daqui a pouco eu vou convidar o André. Nelson, Fernando, boa noite. Estamos aguardando o André entrar para a gente poder iniciar. Foi uma semana bem ativa para o mercado imobiliário, né? Muita novidade, interessante esse. A gente decidiu. Boa noite, Nelson. Obrigado aí pela sua presença. E aí decidimos iniciar. Opa, André entrou. Vamos adicionar aqui o André. Entrar ao vivo com o André. Cristina, tudo bem? Fala, André, tudo bem? Grande Gabriel, tudo bem com você? Consegue me ouvir bem? Escuto bem, você me escuta também? Também. Me vejo Maravilha. e escuto bem. Tô só falando, comentando o pessoal aqui, foi uma semana bastante movimentada, né, pro mercado imobiliário, muita coisa acontecendo É, ao mesmo tempo. Falando de um tema que não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas só para enquanto a gente espera as pessoas ingressarem, né, você acabou de entrar, então provavelmente os seus seguidores também vão começar a entrar agora. A gente teve essa semana algumas conversas sobre o projeto do Reviver Rio, né? isso. E a coisa parece estar evoluindo. Então, vamos fazer uma torcida para que a coisa evolua de uma maneira positiva e a gente consiga recuperar o nosso centro da cidade, né? Quem trabalha com direito e pegou ali uma época assim, 2011, 2012, sabe o quanto o centro é um lugar assim inestimável. É muito legal, é um ambiente gostoso, né? É muito bom. Não, sem sombra de dúvida, eu assim, tenho boas esperanças. Acho que certamente teremos bons frutos dessa iniciativa. Eu acho que não é aquela que as pessoas se esforçam para morrer na praia. Não acredito. Ah, Até não, porque nem pode, né? Não tem como. porque agora é mais do que não que fosse um luxo, é sempre uma necessidade, mas agora é maior ainda essa necessidade de revitalizarmos o centro, Com por certeza, conta de pandemia, todo esse caos. com certeza. Bom, vamos iniciando aqui, né, a nossa conversa. A gente fez essa live quase um comitê de crise, né, para É, para reunir, porque realmente essa decisão já era uma decisão esperada, mas acho que ninguém imaginava assim de uma maneira muito clara que o resultado final seria esse, né? A gente teve ali uma reviravolta razoável. O voto sim, do Luiz Felipe Salomão estava muito bem fundamentado, né? Estava bem estruturado. E já se dizia na época do voto, quando ele apresentou, né, o seu voto, já se dizia, olha, o Luiz Felipe Salomão não está dando uma carta branca, ele está trazendo que, é claro, é possível, mas circunstâncias concretas têm que ser analisadas e tudo mais, e parece que foi isso que aconteceu. Então a gente fez uma organização aqui, né, André, de isso. perguntas relativas ao tema, então eu vou começar com a primeira pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo e que quer saber, quer entender um pouquinho melhor, que é a seguinte: a locação de curta temporada, ela sempre é um problema em condomínio? Essa questão tem sido levada ao Poder Judiciário? Qual é a sua experiência? E a gente faz aquela troca de perguntas. O que você acha aí disso? Dá a sua opinião. Olha, ela não é sempre um problema, não. Não é. Eu vou lhe dizer que, na maioria, pelo menos na minha prática, a maioria não gera problema. A grande maioria, né? E aí, quando eu falo assim, temporada, é temporada mesmo, até 90 dias. Né? Mesmo essas chamadas de curta temporada, que, na minha opinião, já se assemelham mais à hospedagem, mesmo essas, a gente tem que avaliar com cuidado. Que problema que ele causa? Porque a gente tem duas naturezas distintas, embora ambos sejam deveres condominiais. Uma é a parte da destinação e outra é a parte da perturbação de vizinhança, né? Que é o 1277, mas também o artigo 1336, sem ser a primeira parte, todo o resto. Segurança, sossego e saúde. Aí é a contabilidade. O que é problema para você? Por quê? Se for o problema de que eu só vou me incomodar se alguém faz barulho, eu posso ter barulho de um proprietário que não é locatário, ou de um locatário
que é locatário, mas não de curta temporada, pode ser uma locação ordinária de 2 anos e meio, ou até mais tempo, né? Então, tem que dividir isso bem. E o que a gente vê é que a grande maioria dos condomínios consegue lidar com isso de forma pacífica, seja proibindo ou não, mas a grande maioria não tem problema. O que existe de problema é que, e aí quando acontece, a grande maioria, felizmente, claro, estou falando só do meu universo, né, Gabriel? Mas, felizmente, na grande maioria dos casos, a gente consegue resolver extrajudicialmente. Que é dizendo, olha, você quer alugar por temporada? Tá legal. Identifica bem seus hóspedes. Quando que você vai alugar por temporada? Ah, eu quero alugar por temporada o ano todo. O condomínio discute isso numa assembleia, se dá, se não dá. E, na maioria dos casos, se resolve com uma regulamentação básica para aquela coletividade, né? Poucos são os casos que a gente precisa judicializar. E aí são os casos em que o condomínio impõe um regulamento dizendo que, olha, não quero locação por diárias. Tem que ter um mês. A gente até tolera uma semana, 15 dias. Isso depende do condomínio. E aí a outra parte construi de conta, porque ele pode ter o interesse de alugar com diária, né? E aí um ou outro se judicializa. E aí o condomínio, ora, ele que toma a iniciativa, ou o condomínio move uma ação, porque não discorda da advertência, da multa, ou da decisão da Assembleia. Então ele tenta invalidar a Assembleia e tudo mais, né? Então, na maioria, eu diria que não é problema. É aquilo que você fala sempre, né? Quando dá problema, né? Exatamente. O condomínio só dá problema quando dá problema, né? De resto, funciona bem. E é isso que a gente vê. Não é um problema, uma praga. É uma praga? Não é. É um problema, assim, que preocupa no sentido de que o condomínio tem aquele ambiente, tem aquele ritmo, tem aquela rotatividade que ele já conhece. E outro querendo impor um ritmo um pouco diferente. E aí a gente tem que ver, cada condomínio é um, né? Se a gente olha para um condomínio, como a gente falando aqui do Rio de Janeiro, né? Tem gente aqui na live que não é do Rio, mas falando aqui, padrão Rio de Janeiro, a gente olha um condomínio da Barra, não padrão Jardim Oceânico, não. Padrão Barra de 500 unidades, 400 unidades. Isso aí. Rotatividade já é o normal. Se é por conta de Airbnb ou outra coisa, na verdade, tanto faz, ninguém se conhece. Pouco se conhece. Agora, quando você vê um condomínio no Leblon, 10 unidades, ou Copacabana, 10 unidades, e aí você tem um apartamento, e aquele apartamento ali é alugado cobrando diárias, aí sim esses sofrem. Porque é um mundo novo, né? Termina sendo uma rotina nova. Aí surge o problema, que não é a maioria. Sim. A grande questão que a gente acaba percebendo, vendo, né, é que uma questão que foi muito colocada nesse julgamento foi a questão da natureza jurídica dessa alocação de curta temporada, né? Se debateu muito isso. O que afinal de contas é essa que a gente de repente poderia não denominar uma jabuticaba, porque não é só do Brasil, mas essa realmente figura que vem naturalmente a partir de uma disrupção tecnológica que é algo irrefreável, né? Isso é um ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração aqui, que não adianta também a gente ficar num movimento como é a questão das assembleias virtuais. Eu, por exemplo, sou um cara contra as assembleias virtuais, mas não porque eu sou contra a assembleia virtual conceitualmente. O que eu sou contra é um negócio mal feito. A gente precisa ter balizamento, a gente precisa ter estrutura para a coisa funcionar bem, senão isso vai desaguar no judiciário e a gente vai acabar não resolvendo o problema, porque a gente sabe muito bem, André, até por ser um advogado mais antigo que eu, sabe muito bem que o Poder Judiciário, ele tenta resolver problemas, mas ele não resolve, ele muitas vezes só acirra problemas já existentes, até porque numa relação condominial você vai ter a continuidade da convivência ali, aquele cara que sofreu a ação do condomínio vai continuar sendo condômino, vai continuar brigando com todo mundo, etc. Mas essa questão do conceito de locação foi muito interessante porque a gente percebe, né, quem assistiu o julgamento percebe, que o ponto de inflexão ali foi o seguinte, olha, a partir do momento que eu saio de locação e vou para uma outra figura contratual, eu já não posso mais ter num condomínio residencial.
Eu teria o limite alocação por temporada, porque a alocação por temporada, enquanto contrato típico, né, previsto na lei, ele teria ali os predicados da residência temporária e isso coadunaria, estaria adequado para uma finalidade residencial que eu vou até conversar, vou te perguntar mais à frente sobre essa finalidade residencial. Mas aí vem a pergunta, mas a lei do inquilinato estabelece esses limites de uma maneira assim tão clara? Por exemplo, qual é o tempo mínimo de uma locação por temporada? A lei não estabelece de fato, né? Ela não estabelece. Na locação por temporada pode haver sessão parcial, não pode? Também não é bem definido isso. A gente, claro, a gente resiste um pouco à sessão parcial, porque a sessão parcial ela destoa da lógica da cessão de posse integral que a locação pressupõe, né? A locação ela pressupõe o próprio Código Civil, ao definir a locação, ele estabelece uma transferência de posse de maneira plena, né? Tanto que se fala que o locador fica na posse indireta do bem e o locatário na posse direta. Então, uma cessão parcial criaria ali realmente um cenário de um certo hibridismo, uma coisa já meio esquisita. E aí, para mim, o fator principal, aí esse sim, é o que destoa muito, é o que descaracteriza muito, é a questão da conjugação com serviços, né? Que é, para mim, um fator problemático. Que é quando aquela locação ela vem acompanhada de diarista, limpeza de roupa, roupa de cama, toda uma estrutura, toda uma infraestrutura de comodidades, que aí sim começam a desnaturar aquele elemento puro e simples da locação, que é a transferência da posse. Um ponto interessante é que as notícias, né, André, não sei se você concorda comigo, elas estão assim, desvirtuando muito o que foi dito ali, né? Em nenhum momento você falou que Airbnb está proibido. Não é verdade. O julgamento não falou disso. Inclusive, acho que você concorda comigo nesse ponto, o julgamento foi um somatório de coisas, né? Foram vários acontecimentos que, somados, caracterizaram o que o tribunal chamou de hospedagem atípica, né? E aí, fazendo aqui só um recorte técnico, que é o seguinte: a hospedagem é um contrato atípico por excelência, né? É um contrato atípico inserido numa política nacional de turismo, mas ele tem uma lógica atípica. Então, estaria se criando uma nova modalidade de locação num condomínio residencial, e que esse seria o problema. Então, um agregar de coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente. E aí isso nos leva para uma pergunta muito importante, que é o seguinte: realmente, quando a gente fala em instituição de condomínio, uma das diretrizes mínimas, básicas, essenciais para a instituição de condomínio, é o inciso terceiro, né? Qual é a destinação do imóvel. Para que serve aquele imóvel, para que serve aquele empreendimento. Assim, qual é o significado, e aqui vamos tentar explorar tanto o significado semântico quanto aí, indo além, o significado jurídico, valores jurídicos que envolvem. O que é o significado de residencial para um condomínio? Quando a gente fala que um condomínio é residencial, o que isso significa juridicamente? Juridicamente, eu diria que é um dos pilares fundamentais do condomínio edilício. Eu tenho a fração ideal de cada unidade autônoma, de cada proprietário, e também tenho a destinação daquelas unidades autônomas e do condomínio como um todo. E o Código Civil ele não é redundante, porque ele fala desses dois pontos. São óticas distintas, uma é do condomínio, outra é do condômino, do usuário titular de direito, que logo no início, se não me engano, no artigo 1332 ou 1333, que fala que na instituição do condomínio consta o destino de cada unidade, e o artigo 1336, inciso 4, na parte inicial, quando fala da destinação do condomínio. Isso é um dos pilares fundamentais, tanto que, mais à frente no Código Civil, se fala, assim como era o entendimento também na Lei de 64, só unanimidade muda isso. É tão importante que não basta nem você mudar sua convenção. Somente com um voto unânime, 100% das frações ideais, se muda a destinação. Né? E a destinação pode ser residencial, não residencial ou misto. Né? Mas cada unidade pode ter a sua destinação. A verdade é que, o que é residência hoje? Esse é um conceito que é jurídico indeterminado, embora ele tenha algumas balizes. Tá? Porque o que é residência? E aí uma questão que a gente enfrenta muito na prática, mas também na sala de aula, claro. Dizendo o seguinte: você tem uma noiva, aí a noiva vai para sua casa e pernoita alguns dias durante a semana. Quantos dias você pode dizer que ela está residindo ali naquele imóvel?
Fica complicado. E aí a gente vai num outro conceito também complicado, que eu vou ousar definir o que é família, né? Porque família e residência tem a ver, é tão difícil quanto. E não deve o condomínio ousar tanto. Mas, ao mesmo tempo, e esse é o problema da hospedagem, onde que está a diferença entre pernoitar normal, dentro de uma atividade residencial, e aquele pernoite que já não é mais residência, né? Se eu recebo a minha mãe no meu apartamento, eu estou hospedando a minha mãe, eu até falo essa palavra, esse verbo, hospedar a minha mãe. Estou proibido? Não. Não. Não desnaturou ainda a destinação de residência. Mas se eu hospedo pessoas todos os dias, estranhas. Ah, André, você não está cobrando diária? Se não estiver cobrando diária, então é uma atividade residencial. Não, porque aí eu estou numa prática de abrigo, que é uma atividade não residencial e não onerosa, né? Então, isso, nós precisamos dessa classificação, e, embora seja difícil, né? É um grande desafio, por isso os ministros falaram, e lógico, a gente estuda bastante dessa matéria, e todos aqueles ministros lá, muito bem preparados, discutindo, mesmo que não sejam especialistas, né, nesse tópico, eu concordo plenamente com eles quando eles falaram de que o acordo não ia resolver todos os problemas. Por quê? Sem uma intervenção legislativa, e se é oportuno ou não, eu acho que pode até ser oportuna, mas eu tenho medo quando o legislador coloca a mão no domínio, né? Qualquer matéria, você sabe que muitas vezes o legislativo, não que estão sempre... É aquela história do projeto entra de um jeito e sai do outro, né? Exato, né? Então esse é o nosso receio, né? Claro que é a via, lógico, é o legislativo, mas eu tenho muito medo, né? Mas o fato é que o que o judiciário pode fazer é analisar caso a caso, o condomínio com seu jurídico vai fazer uma análise também caso a caso, e o bom dessa decisão é que ela não é vinculante, perfeito, maravilha isso, porque deve-se ainda permitir um espaço para que o condomínio avalie o que ele acha que é residência ou não. Na minha concepção, eu concordo inteiramente com o parecer da Coordenadoria de Direito Condominial do AB de São Paulo e com os votos dizendo que aquele caso ali julgado, e quando eu cobro diárias, eu não tenho uma atividade residencial. Minha opinião, ali como outros requisitos. Mas pode ser que, dependendo do condomínio, você mesmo, cara, não tem essa visão, outros não têm essa visão. E Sim. Se não tem uma lei dizendo claramente o que você faz é não residencial, e não temos, como você bem falou dentro do nosso roteiro, a lei do inquilinato não fala qual é o prazo mínimo para ser considerado locação, né? Eu só falo o prazo máximo da temporada, né? 90 dias. 91 dias já seria uma locação ordinária, residencial. Mas não fala que eu posso alugar um dia, e também não é muito claro quanto eu posso alugar uma parte do meu imóvel, e ainda está na Lei 8245. E mais importante, não está naquelas exclusões legais da Lei de Locação Urbana, que são os empreendimentos hoteleiros ou assemelhados, né? Porque se tivesse uma placa, né, na cabeça, né, de cada um, esse é hóspede, esse não pode. Mas não é assim tão simples, né? E ao contrário, né, a gente tem projetos de lei, né, no Poder Legislativo que exatamente querem trazer a locação por plataforma para o ambiente da locação por temporada. Inclusive, alguns dos projetos alteram o 48, né, inclui ali no 48 uma designação específica para locação por temporada, né? Traz lá um regramento, uma estrutura para alocação por temporada, acho que inclui um parágrafo, agora eu não me lembro muito bem. E aí, eu acho que um negócio interessante isso que você falou da finalidade residencial do condomínio, muito nos interessa porque não existe uma simetria conceitual entre a finalidade residencial do condomínio e a finalidade residencial da locação ou temporária residencial da locação. O conceito, né, o conteúdo jurídico, vamos botar aí, desse conceito indeterminado de residência ou de finalidade residencial para o condomínio é muito mais amplo, permite muito mais do que quando a gente pensa em locação.
É claro que a gente tem que olhar a locação por duas óticas, né? Claro, existe a ótica da relação jurídica interna ali, o locador-locatário, em que o locador ele restringe o conceito de residência para que o locatário não extrapole, não exagere, mas esse conceito de residência também gera expectativa em terceiro, né? Então, quando a gente fala numa locação por temporada, e aí vem uma coisa muito interessante, né? Não se espera do locatário por temporada as mesmas prerrogativas de um condômino. Então, essa alta rotatividade que a gente autoriza pelo condômino, então, um condomínio que tem alta rotatividade de condôminos, muita mudança, muita coisa acontecendo, a gente tem uma permissividade maior, e aí, claro, porque no nosso íntimo a gente acaba reconhecendo no condômino um senso de pertencimento maior àquele grupo e de proteção ao patrimônio comum. Né? Tem aquela velha história, aquela velha máxima triste do mercado que diz: o dono cuida, o locatário destrói. Né? Ele não é dono, ele não está nem aí, ele vai deixar aquilo se acabar. É claro que a gente não pode partir dessa presunção, porque essa presunção não é jurídica. Né? A gente tem isso, lamentavelmente, como uma máxima de mercado. Quem trabalha com esse mercado sabe que a gente acaba tendo um pouco essa visão, mas essa visão não pode ser o norte jurídico aqui do nosso debate. Mas é muito interessante a gente pensar, como você colocou, André, e aí usar também, por exemplo, para a gente definir o que é residência, um dos conceitos mais acessados que a gente tem, é o conceito de domicílio, né? Que é a ideia de ânimo de fixação perpétua, ânimo de fixação perene, estar ali por um bom tempo, e a residência temporária, e aí também a lei do inclinato não define o que é residência temporária, ela nos dá sempre, ela nos remete sempre à ideia de tempo curto para recreio, para cursos, para atividades que me impedem de estar morando de maneira fixa em algum lugar. E aí nos leva a um grande problema, que é, poxa, mas então quer dizer que eu não poderia considerar temporada uma locação feita por diária? Aí eu tenho duas ponderações a fazer. A primeira ponderação, e acho que você vai concordar comigo, especialmente com a primeira. A primeira é que o direito é um sistema único, né? A gente parte dessa premissa. Então, quando a gente pensa em uso da propriedade, né? O uso da propriedade, ele eliminou no condomínio edilício, né? Ele é limitado contra o uso anormal, né? A gente tem essa estrutura do uso anormal, da vedação ao uso anormal, mas a gente tem também a ideia das posturas municipais que são autorizadas para o exercício dessas locações. Então, quando a gente começa a ver congregação de serviços, cobrança de diária e etc., se a gente pegar, por exemplo, exemplo do Rio de Janeiro, o nosso decreto de posturas, que é o 29881, tem lá escrito que você alugar por diária, etc., isso é hospedagem. A prefeitura pode ir lá, em teoria, e autuar. Se você bota um café da manhã, isso é uma modalidade prevista na lei de posturas, que é o tal do bed and breakfast, né? Que é um modelo de locação, modelo esse que foi assim amplamente utilizado durante os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Foi um momento em que esses modelos cresceram muito. Então a gente também, ao analisar se a postura daquele condômino está dentro da regra do jogo ou não, ou seja, se ele está ultrapassando a finalidade residencial para adentrar uma finalidade, não vamos nem chamar de comercial não, mas uma finalidade não residencial, a gente tem que olhar também para a normativa de posturas e falar, olha, essa forma de utilização da propriedade é reconhecida pelo município como um serviço. Será que esse cara pode prestar um serviço dentro de um condomínio simplesmente residencial? E aí eu vou falar para você, André, você obviamente já viu isso acontecer. Tem até um caso que eu atuo muito próximo em São Paulo, em que um condomínio de tanto Airbnb, e aí quando a gente fala Airbnb, só para deixar esse ponto claro, né, é que o Airbnb se transformou na Gillette, né, que é a lâmina de barbear, e a gente chama de Gillette. O Airbnb a gente está falando de qualquer locação de curta temporada por plataforma eletrônica digital, né? Então, essa locação de curta temporada por plataforma digital, ela conseguiu gerar um problema tão grande para um condomínio em São Paulo, que a gente está atuando, que simplesmente a prefeitura bateu na porta e falou assim, você vai ter que modificar tudo aqui porque a gente te reconhece como um hotel, como uma parte. Porque a forma de utilização transcendeu, ultrapassou o limite do que nós, municipalidade, reconhecemos como residencial. Então, essa falta de simetria
entre o conceito residencial de condomínio e o conceito residencial de locação pode nos levar para um ambiente de problema muito sério. E aí, caminhando aqui nessa nossa conversa, nessa nossa digressão, eu te pergunto, a decisão que eu sei que você assistiu o julgamento inteiro, ela levou em consideração única e exclusivamente a plataforma? Assim, está certo dizer o problema foi a plataforma digital? Esse foi o problema do julgado? Olhe, não. Problema zero em relação ao aplicativo, que no caso foi o Airbnb. E isso que, assistindo o julgamento, a gente vai aguardar ainda quando os votos saírem impressos, né, publicados. E só fazer um comentário, né? O que aconteceu foi, o relator votou de uma forma, mas quem ganhou é a divergência. Então, a relatoria, para fins de produção do acórdão, vai para quem conduziu a divergência. Então, o relator não é mais o Luiz Felipe Salomão, vai ser o ministro Raul. Exato. E já saiu o ato interno do processo com esse encaminhamento, e em breve a gente vai ter o acórdão, só que lá vai ser da relatoria agora do ministro Raul. Mas o que a gente escutou de cada um deles, que eu escutei as razões do ministro Salomão em 2019, quando ele emitiu aquele voto, já adiantando, já deu o voto dele, adiantando não, dando lá o voto dele, dizendo que o condomínio não podia proibir esse tipo de atividade. Ele falou muito de aplicativo, mas desnecessário. E os votos divergentes deixaram bem claro de que a discussão não é o aplicativo que se utiliza. Na verdade, é a essência do negócio. Como é alugado, como é feito. Se ele fez via Airbnb, Booking, imobiliária, boca a boca, indicação de porteiro, isso não interessa ao condomínio. Por isso que eu sempre falei isso, que acho muito estranho aceitar o Airbnb, a empresa Airbnb, como assistente, uma lei de que assim, não tinha aquela ali participar daquele julgamento e aí ficar como assistente. Não tem essa necessidade. E foi o que eles fizeram. Até vi na sessão de ontem, o ministro Salomão, ele deu muita ênfase para o aplicativo, como se fosse, não creio que isso vai estar no voto dele, mas como se fosse uma discussão, uma briga contra o Airbnb, uma luta contra a economia compartilhada, que não existe. Né? Eu sempre abro um parênteses dizendo o seguinte, o condomínio edilício é o primeiro exemplo de economia compartilhada que eu conheço. Né? Não tinha esse nome que agora é de moda, mas em essência é isso. Pessoas se cotizam para sustentar toda aquela estrutura que talvez o condomínio sozinho não teria condições de arcar com piscina, com porteiro e tudo mais, se ele tivesse a casa dele isolada. Mas com o conjunto, ele começa a fazer isso. Aqui nós estamos falando de uma economia compartilhada já dentro do condomínio edilício. Mas essa não é a discussão. A discussão é o que você faz, não me importa qual o aplicativo. E aí, no caso concreto, que ali era um apartamento onde se dividia quartos para alugar de forma independente quartos, os ministros avaliando, pelo menos os divergentes, entenderam que aquilo não, isso é hospedagem. Isso é feito é hospedagem. Né? E por isso que, se a preocupação eu não posso mais usar aplicativo, o Airbnb é ilegal? Não, e não vai constar isso no voto. É muito difícil, por mais que eu tenha dito que o ministro Salomão tenha dado uma ênfase muito grande à economia compartilhada, ao que isso representa no PIB brasileiro, apesar dessas outras colocações que tem a ver, claro, tem relação, tangencia o problema, mas a discussão não é essa. Continue usando o aplicativo da forma que você quiser. Agora, a forma como você aluga, preste atenção se está em harmonia com o condomínio. Né? E é isso, e você falou bem, foi bem ponderado, Gabriel, dizendo de que a lei do inquilinato, ela deixa bem claro nos deveres do locatário e, por consequência, do locador, o respeito à convenção condominial, às normas condominiais. Quando ela coloca assim, isso é residencial, isso não é residencial, é para efeitos das partes, principalmente para a questão de renovatória, direitos diferentes dependendo da modalidade diferente da locação. Não tem necessariamente o condão de ser imposto ao condomínio. E um excelente exemplo para isso é a divisão que a lei do inquilinato faz entre as despesas ordinárias e extraordinárias.
é uma divisão que faz lei entre locador e locatário. Agora, o condomínio chama de ordinário o que ele quiser, e de extraordinário o que ele quiser. É aquilo que está aprovado no orçamento ou não. Tá? E aí, nisso, eu não vi uma decisão, uma notícia, Gabriel, com o título certo, nem a emitida pelo próprio site do STJ. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o pior é que... Aí dá a entender, aí todo mundo fica com medo. É um precedente muito importante, sem dúvida, que vai influenciar, não há dúvida. Agora, com isso, está proibido qualquer locação por aplicativo em qualquer condomínio? Não, não só porque não é vinculante, não tem efeito erga omnes, não tinha de forma alguma essa modelação de efeito, mas principalmente porque isso não foi objeto da discussão. Perfeito. E o grande ponto, assim, acho que são questões que a gente precisa agora refletir, poxa, esse julgamento foi uma oportunidade de ouro que a gente teve e que, lamentavelmente, o tribunal não aproveitou, ou talvez não pôde aproveitar ali, a depender, né, da distrição aos pedidos que foram formulados em sede recursal, que até porque o STJ não é um local para discussão, e eu aqui, André, faço aqui uma inquietação minha, que é o seguinte: por que isso foi parar no STJ? Porque, assim, é um caso claramente casuístico. A análise houve uso anormal? Sim ou não? Isso em teoria, não é, a priori, um debate para a STJ. A súmula 7 deveria segurar. É claro que há um clamor do debate econômico, né, de fundo, né, e aí o debate econômico de fundo existe, sem sombra de dúvida, um novo modelo de negócios que envolve a aquisição de imóveis, e eu tenho clientes que fazem isso, que envolve a aquisição de imóveis para locação por temporada, que tem uma rentabilidade muito maior, muito mais larga do que a rentabilidade da locação convencional, e tem as mazelas naturais. O custo, por exemplo, para se manter um imóvel em condições de locação por temporada é muito maior, né? O imóvel tem que estar sempre tinindo, senão você perde estrelinhas, né? Começa ali a sofrer as consequências de um sistema ali autorregulado pelo próprio mercado que se impõe. Mas um negócio interessante que você falou, e aí as pessoas têm que entender primeiro, as manchetes estão erradas. As manchetes estão erradas, né? Não foi isso que foi julgado ali. Segundo, o debate direito de propriedade versus condomínio também não foi o debate focal ali dentro. Na verdade, o debate focal dessa demanda foi uso anormal da propriedade. E aí, só para a gente desenvolver um pouquinho essa ideia de uso anormal da propriedade, né? O exercício de direito previsto, legítimo, posto, ele deve ser feito dentro dos limites, né? Está previsto lá no artigo 187, ele deve ser exercido dentro dos limites da economicidade daquele direito, dos limites do razoável, dos bons costumes, da boa-fé. Existe, então, ali uma cláusula de limitação do exercício de direito, né? Inclusive, quando a gente fala de boa-fé objetiva, a gente diz que o artigo 187 ele se apresenta como a função limitativa da boa-fé. A boa-fé limita certas condutas a priori legítimas. Então, a priori autorizadas e que se tornam ilegítimas pelo abuso, pela caracterização do abuso. E aí, quando a gente pega isso e transmuda isso para as relações condominiais, a gente vai ter lá no 1335, 1336 somados, que os direitos e deveres dos condôminos estão diretamente relacionados com uma limitação imediata a, número 1, garantir que a indivisibilidade da coisa não exclua ninguém. Então eu não posso usar o bem de maneira que eu exclua o outro, eu não posso utilizar o bem de maneira que eu gere constrangimento ao uso do outro. Só para fazer um exemplo muito claro disso, a questão da não utilização de máscaras durante a pandemia dentro do condomínio, a gente nem precisaria de lei para isso. Isso está dentro da cláusula geral do 1335 e 1336. Eu não usar máscara em tempos de pandemia é uma maneira excludente de utilização da propriedade comum. Eu estou privando outra pessoa de poder circular adequadamente dentro do condomínio. Então, assim, nem precisaria de toda... E as pessoas tiraram da cartola umas teorias meio malucas, que a lei federal se aplicaria, por quê, analogia. Mas não precisaria nem ir tão longe, né? A própria estrutura já prevista tem ali uma cláusula bem aberta para a gente preencher quando necessário. Mas
Então, trazendo esse raciocínio, por que o comportamento de utilização na forma do julgamento se traduziu em abuso do direito de propriedade, em uso anormal da propriedade? E aí foi o que a gente falou antes, né? Foi um somatório de coisas. O primeiro item que a gente precisa perceber não é o termo que foi utilizado ali para mim foi muito ruim, não é nem a habitualidade, mas sim a forma de publicidade e captação daqueles inquilinos da temporada. E a divulgação da unidade como se hoteleira fosse, criando uma expectativa no inquilino, no locatário, de chegar num ambiente de hotel. E aí a gente aí, claro, temos que dar aqui os méritos a quem teve as ideias, né? Um comentário muito interessante do André Abelha, que ele falou, foi exatamente da oportunidade que nós perdemos de criar as balizas. Acabou se decidindo de uma maneira muito mais assim midiática do que de uma maneira técnica, né? Perdemos a oportunidade talvez de estabelecer ali parâmetros interessantes. Foi um comentário do André Abelha e um comentário do Fábio Azevedo que eu achei muito interessante também é o seguinte: e nisso tudo a gente tem que levar em consideração a vocação do imóvel, do empreendimento. Tem empreendimentos que são vocacionados para isso. Aí eu trago o exemplo clássico de onde eu moro. O prédio que eu moro é um prédio de 10 andares, sem porteiro, em que as pessoas só entram com chave. Se eu tiver, perdão, prédio de 3 andares com 10 unidades, menor ainda, sem porteiro e que você só entra com chave, 2 chaves. Você já imaginou se uma das unidades aqui do prédio começar a fazer locação por Airbnb e toda semana nós temos uma família nova com as chaves do prédio? Olha a insegurança que isso vai trazer para a comunidade condominial. Porque eu não tenho como fiscalizar diretamente a utilização da propriedade por parte dessas pessoas. A insegurança que tu produz é enorme. Ah, mas tudo bem. Aí o argumento é, não, mas tudo bem, mas se tiver problema, você pune o condômino. Sim, mas como é que eu vou saber que o assalto aconteceu por conta do condômino A, B, ou C ou D? Mas eu estou criando um mecanismo de exposição que não coaduna, aí como você falou muito bem, André, com a finalidade residencial. A finalidade residencial ela não coaduna com esse grau de exposição. Tanto que, se nós estivermos numa parte hotel, em que eu tenho uma vocação mais voltada, eu vou ter necessariamente segurança. Portaria 24 horas. Concierge, como muitos condomínios têm. Quando a gente trabalha com residencial com serviços, né, que Barra da Tijuca é muito comum, a gente advoga para alguns aqui no escritório. O residencial com serviços, ele é vocacionado. Ele tem uma infra pré-definida. Inclusive, em alguns condomínios, a própria convenção, você já deve ter visto, André, prevê um pool hoteleiro. Para você ver assim, como a vocação está muito clara ali para o funcionamento. Então, mas por que nesse caso concreto, então, surgiu a ideia de uso anormal? Porque eu tive um somatório de 3 coisas. O primeiro foi a publicidade, a forma de captação, dando a entender essa característica. Segundo, foi a cobrança da diária, que não é a característica usual da alocação por temporada. Não é usual. Pode, mas não é usual. E que se aproxima tecnicamente, por exemplo, no nosso caso do Rio, com aquela ideia das posturas municipais, que caracterizam a hospedagem. E, finalmente, esse compartilhamento de cômodos para locação, que, por mais que não esteja prevista na convenção, não esteja previsto na lei do inquilinato, como descaracterização, nós temos que lembrar, e aí, vamos dizer assim, desfazer um mal-entendido, que as pessoas gostam muito de se utilizar daquela regra assim, se a lei não proíbe, eu posso fazer. Se a lei não proíbe, eu posso fazer, se o direito for seu direito. Isso se aplica ao seu direito subjetivo. Mas quando o seu direito subjetivo está limitado, e aí aquela teoria lá da década de 50, da ideia dos direitos limitados, de autolimitação dos direitos no condomínio edilício, quando o seu direito é limitado pelo direito dos outros, essa regra não funciona desse jeito, porque você se vê obrigado a ponderar esses outros direitos, a colocar na balança esses outros direitos. Então, por que essa situação específica do STJ concluiu-se por um uso anormal da propriedade? Porque eu tive um somatório, e aí, pelo menos para mim, isso ficou muito claro. Não tem nada a ver com o Airbnb. O que aconteceu foi que o Airbnb foi um dos ingredientes dessa equação que, somada, concluiu necessariamente pelo uso anormal da propriedade, pelo uso abusivo,
pelo uso fora da finalidade. E aí, André, eu te faço uma pergunta. Mas então, assim, por que a plataforma está sendo tão atacada? Por que você acha que, assim, por que a gente está com os holofotes voltados para o Airbnb e outras plataformas? Você acha que esse foi o ponto preponderante, na sua opinião? O ponto preponderante foi o uso da plataforma digital? Olha, essa minha resposta tem duas partes. Uma, um pouco mais duradoura, e outra, uma resposta para esse processo específico. Uma é a seguinte: a verdade é que essa plataforma foi uma ideia de gênio. Por quê? Ela aproxima aquele que quer alugar, quer se hospedar, né, seja o que for, e aquele que quer ganhar dinheiro com o seu imóvel. E se aproxima de uma forma que assim, é simples, mas é aí que vem a genialidade. É um negócio bom, fácil, prático. E você vê que é um sucesso nos últimos 5, 6 anos. Não só aqui no Brasil, mas todo o mundo. E aí, o que isso fez? Não que a plataforma tenha culpa por causa disso, não por esse ponto. Fez com que ficasse mais fácil a oferta e a demanda, ou seja, eu quero ofertar, o outro quer contratar. Essa aproximação ficou mais fácil. Isso que é o bom de aplicativo, startup, todos esses negócios aí mirabolantes. Então a criatividade para o negócio foi muito bom. E aí o que acontece? Hoje em dia, se você quer ganhar dinheiro com o seu negócio, é muito difícil você dispensar uma plataforma como o Airbnb. Se você quer alugar desse jeito, tá? Não é uma locação tradicional, muito embora o Airbnb, pela informação que eu tenho, já esteja negociando com uma locação normal, ou seja, 30 dias para cima, do que eu vi, não sei porque eu não utilizo, mas é a plataforma. Então, termina ficando em evidência por causa do sucesso da plataforma. Mas a verdade é que quem oferta o imóvel é você, locador. Então, cabe a você respeitar as normas do condomínio. O Airbnb não tem... Ele não vai ficar fazendo análise, acho que até, por mais que seja zelo pelo próprio negócio, acho que foge de algo, de um dever esperado, não acho que seja uma expectativa. Você vai até lá e ele analisa a sua convenção, ele analisa para ver se pode. Não, você sabe o que pode e o que não pode, e ele te dá a plataforma e ganha a comissão dele lá. Outro parênteses, Gabriel, não estou falando nada aqui da discussão que existe de que essa plataforma deveria ter inscrição de corretagem de imóveis. Não estou entrando nessa discussão. Eles estão no limbo entre, não é estabelecimento de turismo, mas também não é uma imobiliária. É um ou outro, né? Querem ficar sempre no limbo, contrato atípico. Calma. Não estou entrando nessa discussão. Sim. Como plataforma para o consumidor, e aí eu estou falando consumidor, é tanto aquele que contrata, oferece o imóvel ali, porque aí tem uma relação de consumo, e também o hóspede. É uma maravilha. Então, mais utilizado termina sendo ele o vilão da história. Tá? Então, isso é uma resposta mais ampla com o histórico que a gente tem visto. Agora, quanto a esse caso, foi por conta do seguinte. Minha opinião, o Airbnb não tinha nada que se habilitar como assistente nesse processo. Era um processo que, se ele avaliasse, claramente era uma alocação que até entre os que defendem o direito do condômino de alugar, era complicado. Porque era alocação de quartos, uma locação fracionada. Exatamente. Né? E veja que o próprio Airbnb, e aí não falando nada inventado, mas com base na própria nota do Airbnb de ontem, para o site consultor jurídico, ele apoiou, ele estava com um assistente, comemorou o voto do ministro Salomão há 2 anos, menos de 2 anos, 1 ano e meio, quando o ministro Salomão falou, não pode proibir locação por aplicativo. Ele comemorou, porque entendia que aquela locação daquele caso concreto era uma locação por temporada comum. Né? Aí agora emite uma nota dizendo que não, a locação por aplicativo, pelos dizeres dos ministros, não está proibida, e correto, não está proibida mesmo. E essa locação, isso que foi feito no processo é um hostel. Não temos nada com isso. Aí ficou em evidência. Ou seja, o mesmo equívoco que houve nessa proliferação, e aí nesse caso concreto, né? Porque eu acho que o Airbnb ia ficar em evidência de qualquer jeito. Né?
Mesmo quando, Claro. mesmo quando a negociação do imóvel via Booking ou outros falam Airbnb. Né? Exato. É aquilo que você falou. Virou uma Gillette. Não é Gillette, é outra fabricante, mas o nome que pegou. Né? Isso é ótimo para ele. O ponto de vista de marketing é ótimo, mas também atrai a parte ruim. E é Exatamente. isso. Você olha, e aí foi um erro, na minha opinião, claro, com todo respeito, foi um equívoco do Airbnb. Por quê? Um proprietário que aluga quartos do seu apartamento, segundo eles, não era só um básico cama e café, era um hostel. Ou seja, tinha mais de 3 unidades internas. Porque aqui no direito brasileiro, nosso ordenamento jurídico, nosso sistema brasileiro de classificação de meios de hospedagem, se não me engano, cama e café, que é o bed and breakfast, que é até o nome do Airbnb, B&B é de bed and breakfast, é uma hospedagem domiciliar onde você aluga 2 ou 3 cômodos. Eu não me lembro exatamente o máximo. E você mora junto. Né? Qual que é a diferença dele com o hostel? A diferença é a quantidade. Eu tenho mais no hostel. Essa que é a diferença. Pode fazer no apartamento? Você tem que respeitar o condomínio e, dependendo do porte que você tem, você vai ter que ter alvará. Cama e café, alguns municípios exigem, outros não. Aí você tem que sempre ver a localidade. E aí aconteceu isso. Com essa exposição exagerada, permaneceu essa ideia errada de que era uma ação contra aplicativo. Era uma ação contra aquela forma, aquele negócio jurídico que foi feito no apartamento, que segundo o condomínio era a hospedagem e segundo o locador era uma locação por temporada. Exato. E a discussão era essa. Foi feito através do Airbnb, mas tanto faz se fosse qualquer outra plataforma. E aí está o equívoco. E aí, realmente, a gente não viu, eu não vi até o momento, uma notícia noticiando correto. Nem emitido no próprio site do Superior Tribunal de Justiça está certo. O título. O conteúdo está ok, mas o título está errado. Tem citação das falas. E aí um negócio interessante, né? Porque assim, talvez uma das razões da gente ter feito, tanto eu quanto você, a gente advoga para muito condomínio, e a gente fica preocupado com o seguinte: os síndicos estão, pelo menos os meus, estão alvoroçados, falando, vou proibir amanhã o Airbnb. A resposta é a seguinte, cara, não é por aí. O que nós temos que fazer, como a gente já fazia antes do julgado, é coibir o abuso, é coibir o uso anormal. Então, por exemplo, uma locação que está sendo feita com uma rotatividade muito grande, e isso está começando a trazer prejuízos para o condomínio, beleza, vamos regrar, vamos regulamentar, vamos tentar organizar, cria-se ali uma sistemática. E claro, usando a própria fala do Fábio mesmo, né? Vocação do prédio. Será que o prédio ele tem condições de receber? Vou dar um exemplo. Muitos prédios da Barra da Tijuca, já acostumados com esse modelo da temporada, tem 2 recepções. Uma recepção para temporada e uma recepção para condôminos. Ah, mas isso quer dizer que a coisa pode virar um hotel? Não quer dizer. Mas isso quer dizer que o nível de tolerância é maior. Acho que um exemplo muito legal da gente usar para isso é o seguinte: a jurisprudência do STJ deixou claro que você não pode proibir cachorro de maneira genérica. Você não pode proibir animais de maneira genérica. Então, qual é a diferença de constar numa convenção de condomínio a proibição ou não? É que se numa convenção de condomínio houver uma proibição genérica, por mais que eu não possa aplicar a proibição genérica, isso está diretamente relacionado com a vocação daquele prédio. Então, o nível de tolerância que aquele prédio terá a animais será necessariamente menor do que o nível de tolerância de uma convenção silente. Então, a gente está pensando aqui em nível de tolerância. Então, será que num prédio em que eu tenho um pool de locação super estruturado, etc., eu posso permitir um pouco mais? Com certeza, o uso anormal será algo muito maior do que um prédio como o que eu moro, de 3 andares, 10 apartamentos. Sim. E aí vem a grande questão. Assessorem-se, verifiquem, analisem e, mais importante, se a decisão, especialmente em tempos de pandemia, for por restringir, façam de maneira fundamentada, porque o Poder Judiciário, a partir desta decisão, e aí se prepare, até quero ouvir o seu diagnóstico disso também, André, é o seguinte: ele vai inflar de demandas discutindo Airbnb,
discutindo booking, discutindo locação por temporada, locação de curta temporada, porque essas notícias fizeram um desfavor de criar uma ilusão de que a partir de agora a Airbnb está proibida em condomínio. E que não é real. E aí eu queria até ouvir a sua opinião, se você hoje fosse aquele pedacinho de consultoria gratuita que toda live tem, né? Que a gente acaba fazendo. Se você hoje fosse dar um conselho para um síndico, para conselheiros, para uma administradora, em relação a o que fazer de posse dessa informação, qual seria a sua sugestão? Primeiro é respeitar o histórico do prédio, que é, como o nosso amigo Fábio Azevedo traduzindo a palavra vocação. E a vocação ela pode estar já na convenção ou não, pode estar na prática reiterada de atos de tolerância a determinadas atividades. E aí nisso, essa notícia do STJ, ela não muda nada, na minha opinião, nada. Agora eu posso proibir? Peraí, se você não proibia antes, por que você vai proibir agora? Porque teve essa notícia? É uma notícia, não necessariamente você vai garantir esse direito, mas avaliar com cuidado se existe realmente uma distorção daquilo que esse condomínio foi construído. O que se esperava desse condomínio? Você esperava realmente que tivesse uma família a cada fim de semana? Se você está já acertado para isso, está organizado para isso, não tem por que mudar. Não tem por que mudar. Se eu soubesse dessa decisão antes, eu teria brigado mais na Assembleia. Tá, mas já foi feito. A Assembleia já autorizou esse tipo de atividade, já criaram nova portaria, já criaram um sistema para receber. Vai. Mas isso gera o mais custo. Mas vocês precificaram isso, vocês avaliaram isso. Agora, aqueles que tinham dúvida, que estavam no limbo, a questão é a seguinte, ter cautela também. Não é uma decisão que vale para todos. Isso não significa que os juízes todos vão seguir. Há uma tendência forte, realmente, de seguirem. Tá? Porque há um respeito institucional às cortes superiores. Mas um respeito que, volta e meia, é quebrado. Né? A gente sabe disso. Né? Então, até porque, nesse caso desse precedente, né, mesmo não sendo um precedente que vincula, a distinção concreta é muito fácil de fazer, né? Se o cara demonstrar, cara, olha só, eu faço uma locação a cada 15 dias, são famílias pequenas, o prédio tem portaria 24 horas, eu não estou causando, eu não estou usando de maneira normal a propriedade, eu sou tendencioso a dizer, esse cara vai ganhar, né? Não é isso aí que está sendo permitido. Um que eu nunca faço ação é aquele tipo, só faz essa locação no carnaval. Só no carnaval. No carnaval, é de lei, aquela semana do carnaval, ele alugar. Posso proibir isso, André? Eu discordo. Não faz sentido. Faz parte do costume e é uma vez. A diferença é que realmente esses aplicativos facilitam que você fica assim o ano todo. Não que você consiga hóspede todo dia, não, tá? Não é assim essa facilidade, não. Mas você fica à disposição assim, eu comprei só para isso, só para veraneio. Mas essa é a vocação do condomínio? Aí já é diferente. Porque aí talvez seja importante impor um limite, porque se eu deixo essa unidade, eu tenho que deixar todos os outros. Né? E tem algumas coisas que eu usaria, mas de forma contrária que o ministro Salomão utilizou, que ele falou assim, agora no momento de pandemia, as pessoas, não falou com essas palavras toscas que eu vou usar agora, mas é pandemia, as pessoas precisam ganhar dinheiro com seus imóveis, né? Ele não usou essas palavras toscas, não. Eu que estou facilitando aqui só para encurtar. Exatamente por isso que a gente tem que ter cautela, porque senão alguns prédios vão virar hospedaria. Porque é fato que essa pandemia quebrou muita gente. Quebrou muita gente. E aí não vão conseguir pagar os seus condomínios e tudo mais, e vão dividir seus imóveis. E na minha opinião, o voto do ministro Salomão, se permanecesse como vitorioso, seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe. Por quê? Se validaria uma alocação por temporada, dividindo o seu apartamento em camas, em cômodos. E veja que eu sofri isso na pele, que infelizmente meu cliente xinga mais ainda, mais do que eu. Mas a primeira ação que eu perdi dessa causa foi depois do voto do ministro Salomão. E o juiz
e eu não consegui reverter, tá? Porque o Tribunal de Justiça confirmou, e eu não consegui subir para o STJ, súmula 7, não consegui subir, tá? Eu nunca cheguei, acho que eu ganhei também a outra parte, não conseguiu subir, aqui do Tribunal Carioca para Brasília, e foi no sentido de dar legalidade à locação por temporada que o condômino da cobertura fazia. Ele colocou 15 cabeças no apartamento, um prédio de 10 unidades. O apartamento da cobertura fez triplicar a conta de água. O idômetro não era individual, né? Ele, é certeza que foi ele? Não tem certeza. Mas no período que ele alugou, começou o aumento. E mais sujeira no prédio. O prédio estava avaliando contratar segurança. Custo que se viu forçado a fazer por conta da rotatividade. Aquela unidade ela tinha mais população do que todo o resto do prédio e mais rotatividade de pessoas, de visitantes, do que todo o prédio. Olha o caos que fez. E transitou em julgado. Transitou em julgado. O prédio Copacabana é um absurdo. Virou um hotel. Agora as outras pessoas que moram ali, totalmente incomodadas, muitos querendo se mudar, para alugar por temporada também. Por quê? Por conta de todos têm que se mudar? Não. Conversa antes com o seu condomínio. Essa que é a dica que eu dou para o síndico, o gestor de propriedade urbana. Quem achar que agora mudou tudo, não mudou nada. Conversa internamente. A Assembleia é bom para ratificar o seu entendimento. Vocês concordam com tudo que o Gabriel e eu estamos falando aqui, ou se não concordam, que tem que liberar mesmo. Cada um é um. Só tem um risco, que realmente o Gabriel alertou aqui. Urbanisticamente falando, pode haver uma norma Sim. que despreze qualquer discussão interna. Né? E aí pode ser o caso. Vocês podem forçar tanto que, na verdade, a prefeitura te olha como um estabelecimento de hospedagem e vai te exigir alvará. Tá? E faz. As pessoas acham que a gente fala isso de uma maneira irresponsável, né? Não, pode ser que aconteça. Não, isso acontece. Isso acontece. E não é só, e aí eu posso ir além, isso não é prefeitura, não. A Light vai em prédios, isso é comuníssimo na Barra da Tijuca. A Light vai em prédios falando, olha, a gente recebeu notícias de que vocês são um hotel. E muda a categoria. Então, isso. Eu vou mudar a tua categoria de cobrança. Não, mas eu não sou hotel. Pô, meu amigo. Olha aqui, no site do Booking, tá dizendo assim, hotel condomínio tal. Aí a conta dos apartamentos com toalhinha, com toalhinha padronizada, Airbnb ou da imobiliária. Porque, tem pool aqui. Então, assim, são questões complexas, né? Acho que a SEDAI faz isso. Todas as concessionárias, na verdade, né, podem fazer isso, tem potencialmente. E aí, assim, excelente, André. Acho que a orientação é essa mesmo. E eu vou corroborar o que você falou, dizendo o seguinte: busquem a adequação interna. O condomínio, nessa hora, ele tem que, já que a gente usou muito a palavra vocação, ele tem que exercer a sua maior vocação, que é o diálogo interno. Então, o condomínio ele tem que tentar se organizar. Poxa, tem condôminos aqui que querem exercer esse direito. Vamos estabelecer balizas, cara. Aluga, mas faz a locação por um tempo limitado. A gente cria aqui uma portaria que funcione, mas você combina... Um calendário, olha, esse espaço, porque eu sei, aí a gestão do condomínio que não está preparada para isso, pode se preparar de repente só para lá. Será que não vale a pena pagar hora extra para os funcionários nesse período? E de repente até se estabelecer na Assembleia que somente aqueles que fizerem podem se cotizar. Exato. Trazer os que usam esse serviço, a gente vai criar um serviço específico aqui para eles. O condomínio pode fazer isso? Pode, não há vedação, é isso. Estabelecer rotinas, protocolos, sistemáticas que viabilizem isso. Porque também o que a gente não pode deixar é que a coisa se torne um negócio polarizado. Né? E esse é o grande problema. E esse é o nosso temor, e talvez por isso que a gente tenha feito essa live, né, André? A gente não quer ver a Terceira Guerra Mundial. Airbnb é um monstro, né? Foi o que a gente estava vendo. A Terceira Guerra Mundial eclodindo amanhã, né? Porque e nas nossas cabeças essa Terceira Guerra Mundial trazendo. Então, assim, a autorregulação nessa hora é o elemento, é a palavra de ordem. Peraí, vamos organizar. Poxa, eu tenho aqui 30 condôminos que fazem locação por temporada. Gente, vem cá. Poxa, vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito? O que vocês acham? Beleza, vamos convocar uma assembleia. Tudo bem que agora em pandemia tá difícil, né? Mas enquanto eu não mais... Vai ter que ser virtual, virtual. Vamos convocar uma assembleia, vamos tentar organizar essa mecânica,
para ver se a gente consegue fazer uma coisa razoável. E aí, é claro, se não, e aí sim, somente se não se conseguir chegar num consenso, busca-se o judiciário para avaliar casuisticamente os elementos do uso anormal. E aí a gente vai ver se vai ter uso anormal, não vai ter uso anormal. E aí, seja o que Deus quiser. No judiciário é aquela velha ideia, né? Você bota na mão de um terceiro a solução da sua vida. Nunca é a melhor solução. Não é o melhor mesmo. Não é a melhor solução, né? Quem tem irmãos sabe muito bem o que eu estou falando, né? Se vocês se resolverem, é melhor se botar na mão de pai e mãe, vai ficar ruim para todo mundo no final das contas. Vai todo mundo lavar a louça, vai todo mundo consertar o que quebrou e por aí vai. André, já chegamos no limite. Eu descobri que a live ela pode durar mais de 1 hora, mas a paciência das pessoas não dura mais que 1 hora. Então nós chegamos aqui. Daqui a pouco vamos nos xingar aqui também. Já chega, André, Gabriel. E a gente sai com o quórum bom, estamos com um excelente quórum ao vivo, então vamos sair com um bom quórum ao vivo, né? Para ficar. E aí eu queria dizer, André, te agradecer por ter topado a gente fazer esse movimento. E é tão bom concordar com você, cara. A gente entrou numa fase que a gente estava discordando muito. Então é bom tudo que você falava, discordo. Pois é bom a gente ter esses momentos de convergência, assim. Isso me deixa feliz. Eu sinto que eu estou indo pelo caminho certo. Eu fico muito solitário quando eu não concordo com você. Bom, pessoal, eu agradeço aí a presença de todo mundo que está com a gente até essa hora. Bom, vamos discutir mais. Eu, a partir de agora, vou usar mais esse canal aqui para falar com as pessoas. Vou chamar o André para a gente debater temas condominiais, temas de direito imobiliário. E até o nosso próximo encontro, André. Obrigado mais uma vez, obrigado para todo mundo, até a próxima. Obrigado, agradeço a todos, hein? Boa noite a todos.